Parte 7. De 1965 a 1969, Justine. Sentado à sua escrivaninha de Bonn com uma xícara matinal de café, Rainer soube, pelo jornal, da morte do cardeal de Bricassart. A tempestade política das últimas semanas estava amainando, de modo que ele se sentara para saborear a leitura com a perspectiva de logo ver Justine a fim de colorir o seu estado de espírito. Não o perturbava o recente silêncio dela, que considerava típico. Justine ainda não se achava preparada para admitir a extensão do seu compromisso com ele. Mas a notícia da morte do cardeal afugentou todos os pensamentos de Justine. 10 minutos depois, ao volante de um Mercedes 200 SL, ela corria para a autoestrada. O pobre velho Vittorio estaria tão sozinho, e o seu fardo já era pesado nas melhores ocasiões. Seria mais rápido ir de automóvel. No tempo que perderia à espera de um voo, indo a aeroportos e voltando deles, estaria no Vaticano. E era algo positivo que podia fazer, algo que ele mesmo seria capaz de controlar, consideração sempre importante para um homem como ele. Da boca do cardeal Vittorio soube de toda a história, chocado demais a princípio para perguntar a si mesmo por que Justine não pensara em procurá-lo. Ele veio me ver e perguntou se eu sabia que Danny era seu filho, contou a voz suave, enquanto que as mãos delicadas alisavam o dorso cinzento azulado de Natasha. E você disse? Eu disse que imaginara. Não poderia lhe dizer outra coisa. Mas o rosto dele. Eu chorei. Foi isso, naturalmente, que o matou. Na última vez em que o vi, não me pareceu muito bem, mas ele riu da minha sugestão de procurar um médico. É como Deus quer. Creio que Ralph de Bricassart foi um dos homens mais atormentados que conheci. Na morte encontrará a paz que não encontrou na vida. O rapaz, Vittorio. Uma tragédia. Você acha? Pois eu prefiro pensar na morte dele como numa coisa linda. Não posso acreditar que ela fosse para Danny algo menos bem-vindo, e não admira que Nosso Senhor estivesse impaciente por chamá-lo a si. Choro, sim, mas não pelo rapaz. Choro pela mãe, que deve sofrer tanto. E pela irmã, pelos tios, pela avó. Não choro por ele. O padre O'Neill vivia numa pureza quase total de espírito e de alma. Que mais poderia ser a morte para ele senão o ingresso na vida eterna? Para nós outros a passagem não é tão fácil. Do hotel, Rainer mandou um cabograma a Londres, em que não poderia permitir que transparecesse sua raiva, sua mágoa ou sua decepção. Dizia apenas: preciso voltar Bonn, mas estarei Londres fim de semana. Porque não me contou pôs em dúvida o meu amor Ren. Sobre a mesa de sua sala em Bonn, havia uma carta expressa de Justine e um pacote registrado que, segundo a secretária, provinha dos advogados romanos do cardeal de Bricassart. Abriu primeiro o embrulho e ficou sabendo que, de acordo com as cláusulas do testamento de Ralph de Bricassart, teria de acrescentar outra companhia à lista já formidável de empresas que dirigia. Michar Limitada. E Drogheda. Exasperado, mas curiosamente comovido, compreendeu que era esse o modo com que o cardeal lhe dizia que, no cômputo final, ele fora achado à altura do que dele se esperava, que as orações ditas durante os anos da guerra haviam produzido frutos. Nas mãos de Rainer entregava ele o futuro bem-estar de Meg O'Neill e sua gente. Ou foi essa sua interpretação, pois era totalmente impessoal a redação dada ao testamento pelo cardeal, que não poderia tê-lo redigido de outra forma. Atirou o embrulho na cesta da correspondência geral não secreta, que exigia resposta imediata, e abriu a carta de Justine. Começava mal, sem nenhuma espécie de saudação. Obrigada pelo cabograma. Você não faz ideia do quanto me alegra não termos estado em contato um com o outro nas 2 últimas semanas, porque eu teria detestado tê-lo por perto. Na ocasião, a única coisa que eu poderia pensar em relação a você era que, graças a Deus, você não sabia. Isso talvez lhe pareça difícil de compreender, mas o fato é que não o quero em parte alguma perto de mim. A dor não tem nada de bonito, Ren, nem o fato de você presenciar a minha poderia aliviá-la. Com efeito, você poderá dizer que isso provou quão pouco o amo. Se eu o amasse de fato, teria procurado você instintivamente, não é verdade? Vejo-me, porém, cada vez mais longe de você. Portanto, eu gostaria muito que dessemos tudo por terminado, Ren. Não tenho nada para lhe dar, e não quero nada de você. Isso me ensinou o quanto significam as pessoas quando vivem perto uma da outra 26 anos.
Eu jamais suportaria passar pelas mesmas coisas outra vez, e foi você mesmo quem disse, lembra-se? Ou casamento, ou nada. Opto pelo nada. Minha mãe contou-me que o velho cardeal morreu algumas horas depois que saí de Drogheda. Engraçado. Mamãe ficou muito chocada com a morte dele. Não que ela tenha dito alguma coisa, mas eu a conheço. Não entendo por que ela, Danny e você gostavam tanto dele. Nunca pude apreciá-lo, sempre me pareceu suntuoso demais. Uma opinião que não estou preparada para modificar só porque ele morreu. E aí está. Isso é tudo. Fui sincera no que eu disse, Ren. O que desejo ter de você é nada. Qui disse. Ela assinará a carta com seu costumeiro, negro e atrevido Justine, e a escrevera com a nova caneta de ponta de feltro que saudara com tanta alegria quando a ganhará dele, como um instrumento grosso, escuro e positivo, capaz de satisfazê-la. Ele não dobrou a nota e a enfiou na carteira, nem a queimou. Fez o que fazia com toda correspondência que não exigia resposta. Passou-a pelo picador elétrico que tinha ligado a cesta de papéis assim que acabou de lê-la, pensando com seus botões que a morte de Danny pusera termo de fato ao despertar emocional de Justine, e sentindo-se amargamente infeliz. Não era justo. Esperara tanto tempo. No fim de semana, vou para Londres, mas não para vê-la, embora a visse. Viu-a no palco, como a esposa adorada do Mouro, Desdémona. Formidável. Não havia nada que ele pudesse fazer por ela que o palco não fizesse, pelo menos por algum tempo. É assim mesmo que se faz, garota. Ponha tudo isso para fora no palco. Só que ela não podia pôr tudo isso para fora no palco, pois ainda não tinha idade para fazer o papel de Hécuba. O palco era apenas o único lugar que lhe oferecia paz e esquecimento. Ela só podia dizer a si mesma, o tempo cura todas as feridas, embora não acreditasse nisso. E perguntava a si própria por que continuava a doer tanto. Enquanto Danny estivera vivo, realmente não pensara muito nele, a não ser quando estava em sua companhia, e depois de crescidos o tempo que passavam juntos fora limitado, já que suas profissões eram quase antagônicas. Mas a partida dele criará um vazio tão grande que ela não tinha esperanças de conseguir preenchê-lo algum dia. O choque de precisar refrear-se no meio de uma reação espontânea. Preciso lembrar-me de falar a Danny sobre isso, ele vai divertir-se à beça, era o que mais doía. E porque continuava a acontecer com tanta frequência, prolongava o sofrimento. Se as circunstâncias que lhe haviam cercado a morte tivessem sido menos horripilantes, ela se teria recobrado mais depressa, mas os acontecimentos daqueles poucos dias, que se diriam tirados de um pesadelo, permaneciam vívidos. Ela sentia muitíssima falta do irmão, e seu espírito voltava sempre ao fato incrível de que Danny estava morto, de que Danny jamais voltaria. Depois, havia a convicção de que ela não o ajudara o suficiente. Todo mundo menos ela parecia julgá-lo. Perfeito, imune às ansiedades que os outros homens conheciam, mas Justine sabia que ele fora torturado por dúvidas, que se atormentara com seu desmerecimento, e se admirara de que as pessoas pudessem vê-lo além do rosto e do corpo. Pobre Danny, que nunca parecia compreender que os outros amavam a sua bondade. Doía-lhe lembrar-se de que agora era tarde demais para ajudá-lo. Ela também sofria por sua mãe. Se a morte dele a deixará nesse estado, como não teria deixado sua mãe? Esse pensamento fazia-a querer fugir, gritando e chorando, da memória, da consciência. O quadro dos tios em Roma para a ordenação do sobrinho inflando os peitos orgulhosos como pombos. Isso era o pior de tudo, visualizar a vazia desolação de sua mãe e do resto do pessoal de Drogheda. Seja franca, Justine. Era isso francamente o pior? Não havia algo muito mais perturbador? Ela não conseguia afastar o pensamento de Ren ou o que sentia como traição a Danny. A fim de satisfazer seus próprios desejos, mandara Danny sozinho para a Grécia, quando sua ida com ele talvez lhe significasse a vida. Não havia outra maneira de ver o fato. Danny morrera em virtude do seu egoísta interesse por Ren. Agora era tarde demais para trazer de volta o irmão, mas, se o fato de nunca mais tornar a ver Ren servisse, de certo modo, para fazê-la pagar a sua falta, a saudade e a solidão valeriam a pena. Desse modo se passaram as semanas, depois os meses. 1 ano, 2 anos. Desdémona, Ofélia, Pórcia, Cleópatra. Desde o princípio ela se orgulhara de proceder externamente como se nada tivesse acontecido para arrasar-lhe o mundo. Tomava um cuidado todo.
especial no falar, no rir, no relacionar-se com as pessoas. Se mudança houvera, esta se notava no fato de ser ela agora mais bondosa do que outrora, pois os sofrimentos das pessoas tendiam a interessá-la como se fossem seus. De um modo geral, no entanto, ela era exteriormente a mesma Justine, irreverente, exuberante, impetuosa, desligada, amarga. Por 2 vezes tentou fazer uma visita a Drogheda e, na segunda, chegou a pagar a passagem de avião. Mas em ambas uma razão de última hora importantíssima a impediu de ir, embora ela soubesse que o verdadeiro motivo seria uma combinação de sentimento de culpa e covardia. Ela simplesmente não tinha coragem de enfrentar a mãe. Fazê-lo significava trazer de novo à tona toda a triste história, talvez no meio de uma ruidosa tempestade de dor que, até então, conseguirá evitar. O pessoal de Drogheda, sobretudo sua mãe, precisava continuar convencido de que Justine pelo menos estava bem, de que Justine sobrevivera relativamente incólume. Portanto, era melhor ficar longe de Drogheda. Muito melhor. Meg surpreendeu-se a suspirar, mas logo suprimiu o suspiro. Se os seus ossos não doessem tanto, poderia ter encilhado um cavalo e montado, mas hoje só pensar nisso já lhe era doloroso. Outro dia qualquer, quando a artrite não fizesse sentir tão cruamente a sua presença. Ouviu um carro, o bater da cabeça do veado de bronze na porta da frente, vozes que murmuravam, o jeito de falar de sua mãe. Não era Justine, portanto não tinha importância. Meg, disse Feye da entrada da varanda, temos visita. Quer fazer o favor de entrar? A visita era um sujeito de aspecto distinto, mal estreado na meia-idade, embora pudesse ser mais moço do que aparentava. Muito diferente de qualquer outro homem que ela já vira, mas que possuía a mesma espécie de poder e de autoconfiança que Ralph costumara ter pretérito mais que perfeito. Agora perfeitíssimo. Meg, este é o Sr. Rainer Artein, disse Feye, em pé, ao lado da sua cadeira. Oh! Exclamou Meg sem querer, muito surpreendida com a aparência do rei que figurara tantas vezes nas cartas de Justine dos velhos tempos. Depois, lembrando-se dos seus modos. Tenha a bondade de sentar-se, Sr. Artein. Ele também a olhava, espantado. A senhora não é nada parecida com Justine. Observou, um tanto ou quanto estupidamente. Não, não sou. Ela sentou-se diante dele. Vou deixá-la sós com o Sr. Artein, Meg, pois ele diz que deseja vê-la em particular. Quando estiverem prontos para o chá, você pode tocar, rematou Feye, e afastou-se. O senhor é o amigo alemão de Justine, naturalmente, disse Meg, sem saber o que dizer. Ele tirou a cigarreira do bolso. A senhora se importa? Tenha a bondade. Aceita um cigarro, Sra. O'Neill? Muito obrigada. Não fumo. Ela alisou o vestido. O senhor está muito longe de casa, Sr. Artein. Tem negócios na Austrália. Ele sorriu, perguntando a si mesmo o que diria ela se soubesse que ele, de fato, era o administrador de Drogheda. Mas não tencionava contar-lhe, pois preferia que toda a gente de Drogheda imaginasse que o seu bem-estar se encontrava nas mãos impessoais do cavalheiro que ele empregava para agir como seu intermediário. Por favor, Sr. O'Neill, meu nome é Rainer, disse ele, pronunciando como Justine o pronunciava, enquanto pensava com desagrado que aquela mulher levaria algum tempo para usá-lo espontaneamente. Ela não era do tipo que se descontraía diante de estranhos. Não tenho nenhum assunto oficial na Austrália, mas tive um bom motivo para vir. Eu queria vê-la. Ver-me. A mim? Perguntou ela, surpresa. Como se quisesse disfarçar uma súbita confusão, abordou um assunto mais seguro. Meus irmãos falam sempre do Senhor, que foi tão bom com eles quando estiveram em Roma para assistir à ordenação de Dene. Ela pronunciou o nome de Dene sem sofrimento, como se o dissesse com frequência. Espero que possa ficar aqui alguns dias, para poder vê-los. Posso, Sra. O'Neill, respondeu ele com calma. Para Meg a entrevista revelava-se de repente difícil. Ele era um estranho, anunciará que tinha percorrido quase 20.000 quilômetros para vê-la e não parecia ter pressa alguma de esclarecê-la acerca do porquê. Ela acabaria provavelmente gostando dele, mas achava um tanto intimidante. Era possível que esse gênero de homem nunca tivesse surgido dentro da sua esfera de ação, e era por isso que a presença dele a desequilibrava um pouco. Uma concepção muito nova de Justine entrou-lhe no espírito nesse momento. Sua filha tinha realmente facilidade para relacionar-se com homens como Rainer Moerlin Artein.
Pensou afinal em Justine como numa igual. Embora estivesse envelhecendo e tivesse o cabelo branco, ela era ainda muito bonita, ponderou ele enquanto ela o fitava com polidez. Ainda o surpreendia o fato de não achar nem um pouco parecida com a filha, ao passo que Dene se parecia tanto com o cardeal. Como ela devia sentir-se terrivelmente só. Apesar disso, não sentia pena dela como de Justine. Era evidente que ela chegará a um acordo consigo mesma. Como vai Justine? Perguntou Meg. Rainer deu de ombros. Confesso que não sei. Não a vejo desde antes da morte de Dene. Ela não se mostrou espantada. Também não a vejo desde o enterro de Dene, disse, e suspirou. Esperava que ela voltasse para casa, mas começa a parecer que nunca virá. Ele emitiu um ruído tranquilizador que ela não pareceu ouvir, pois continuou falando, porém com voz diferente, mais para si do que para ele. Drogheda é como um lar para os velhos hoje em dia, disse ela. Precisamos de sangue jovem, e Justine é o único sangue jovem que restou. A piedade desertou-o. Ele inclinou-se, rápido, para frente, com os olhos faiscantes. A senhora se refere a ela como se fosse um móvel de Drogheda, disse, com aspereza na voz. Mas devo dizer, senhora O'Neill, que ela não é nada disso. Que direito tem o senhor de julgar o que Justine é ou não é? Revidou ela com raiva. Afinal de contas, o senhor mesmo disse que não a vê desde antes da morte de Dene, e isso faz mais de 2 anos. Sim, tem razão. Faz mais de 2 anos. Ele falava com mais delicadeza, voltando a compreender como devia ser a vida dela. A senhora suporta muito bem sua provação, senhora O'Neill. Acha? Perguntou ela, lutando por sorrir, sem que seus olhos abandonassem os dele. De repente, ele começou a compreender o que o cardeal vira nela para amá-la tanto. Algo que Justine não tinha, mas ele tampouco era um cardeal Ralph, procurava coisas diferentes. Sim, a senhora suporta muito bem a sua provação, repetiu ele. Ela captou na hora a insinuação e encolheu-se. Como sabe a respeito de Dene e Ralph? Perguntou, em tom inseguro. Um palpite. Não se preocupe, senhora O'Neill, ninguém mais soube. Tive um palpite porque conheci o cardeal muito antes de conhecer Dene. Em Roma todo mundo supunha seu irmão, tio de Dene, mas Justine desfez esse equívoco no dia em que nos conhecemos. Justine, não! Gritou Meg. Ele estendeu o braço para segurar a mão dela, que batia freneticamente no joelho. Não, senhora O'Neill. Justine não tem a menor ideia disso, e rogo a Deus que nunca a tenha. O seu lapso foi totalmente involuntário, acredite. Tem certeza? Tenho. Juro. Então, em nome de Deus, por que é que ela não volta para casa? Por que não vem me ver? Por que se recusa a olhar para o meu rosto? Não somente as palavras, mas também o sofrimento que percebia na voz dela lhe contaram o que atormentara a mãe de Justine no tocante à ausência da filha nos últimos 2 anos. A importância da própria missão foi diminuindo aos poucos. Agora tinha outra, uma nova missão, que era atenuar os temores de Meg. A culpa é minha, disse com firmeza. Sua? Perguntou Meg, atônita. Justine planejara ir à Grécia com Dene, e está convencida de que, se tivesse ido, ele ainda estaria vivo. Tolice, disse Meg. Eu sei. Mas embora nós saibamos que é tolice, Justine não sabe. Compete à senhora fazê-la enxergar. A mim, o senhor não compreende, senhor. Artem. Justine nunca me ouviu em toda a sua vida e a esta altura dos acontecimentos, qualquer influência que eu possa ter tido desapareceu. Ela não quer nem olhar para o meu rosto. O seu tom era de derrota, mas não de abjeção. Caí na mesma armadilha em que caiu minha mãe, prosseguiu ela em tom normal. Drogheda é minha vida. A casa, os livros. Aqui sou necessária, minha existência tem um propósito. Aqui há pessoas que contam comigo. Meus filhos nunca contaram, o senhor entende? Nunca contaram. Isso não é verdade, senhora O'Neill. Se fosse, Justine poderia voltar para casa, para junto da senhora, sem nenhuma dificuldade. A senhora subestima a qualidade do amor que sua filha lhe consagra. Quando digo que sou culpado pelo que Justine está sofrendo, quero dizer que ela ficou em Londres por minha causa,
para estar comigo. Mas é pela senhora que sofre, não por mim. Meg enrijeceu-se. Ela não tem o direito de sofrer por mim. Ela que sofra por si mesma, se quiser, mas não por mim. Nunca por mim. Então a senhora acredita no que digo quando lhe afianço que ela não tem a menor ideia do que havia entre Danny e o cardeal? Os modos dela modificaram-se, como se ele lhe tivesse recordado a existência de outras coisas em jogo, que ela estava perdendo inteiramente de vista. Sim, assentiu. Acredito. Vim vê-la porque Justine precisa do seu auxílio e não consegue pedi-lo, anunciou ele. A senhora precisa convencê-la de que ela tem de retomar as rédeas da sua vida, não da sua vida em Drogheda, mas de sua própria vida, sem nenhuma relação com Drogheda. Ele recostou-se no espaldar da poltrona, cruzou as pernas e acendeu outro cigarro. Justine está se penitenciando, mas por todos os motivos errados. E se alguém pode fazê-la enxergar o seu erro, esse alguém é a senhora. Entretanto, advirto-a de que, se decidir fazê-lo, sua filha nunca voltará para casa, ao passo que, se continuar do jeito que vai, é possível que ela acabe voltando permanentemente para cá. O palco não é bastante para alguém como Justine. Prosseguiu ele, e está se aproximando o dia em que ela o perceberá. Quando chegar esse dia, optará por pessoas. Optará por sua família e Drogheda ou optará por mim. Rainer sorriu para Meg com profunda compreensão. Mas as pessoas também não são bastantes para Justine, senhora O'Neill. Se Justine optar por mim, poderá ter o teatro também, e essa vantagem Drogheda não pode lhe oferecer. Ele agora a encarava severamente como um adversário. Vim lhe pedir que a faça optar por mim. Talvez lhe pareça uma crueldade dizê-lo, mas eu preciso muito mais dela do que a senhora poderia precisar. A dureza voltou à voz de Meg. Drogheda não é uma alternativa tão má assim, contrariou ela. O senhor fala como se a fazenda fosse o fim da vida dela, mas não é, e o senhor sabe disso. Ela poderia continuar no palco. Somos uma verdadeira comunidade. Ainda que casasse com Boy King, como o avô dele e eu esperamos durante anos que fizesse, os filhos dela seriam tão bem tratados em suas ausências quanto se ela casasse com o senhor. Este é o lar dela. Justine conhece e compreende este tipo de vida. Se a escolhesse, estaria por certo sabendo o que escolhia. Poderia o senhor dizer o mesmo da espécie de vida que lhe ofereceria? Não, redarguiu ele, fleumático. Mas Justine adora surpresas. Em Drogheda ela se estagnaria. O que o senhor quer dizer é que ela seria infeliz. Aqui. Não, não exatamente. Não tenho dúvida de que, se ela optasse por voltar para cá e desposasse o tal Boy King. A propósito, quem é esse Boy King? O herdeiro de uma propriedade vizinha e um velho amigo de infância, que gostaria de ser mais que um amigo. O avô deseja o casamento por razões dinásticas, eu desejo por achar que é disso que Justine precisa. Entendo. Pois bem, se ela voltasse para cá e casasse com Boy King, aprenderia a ser feliz. Mas a felicidade é um estado relativo. Não creio que ela viesse sequer a conhecer a espécie de satisfação que encontraria ao meu lado. Porque, senhora O'Neill, Justine me ama, não a Boy King. Nesse caso, ela tem um modo muito estranho de demonstrá-lo, disse Meg, puxando o cordão da campainha para pedir o chá. Além disso, senhor Artein, como eu já disse, creio que o senhor superestimou minha influência sobre ela. Justine nunca tomou o menor conhecimento de qualquer coisa que eu tenha dito, e muito menos desejou me ouvir. A senhora não é tola, respondeu ele. Sabe que poderá fazê-lo se o quiser. Não lhe posso pedir mais nada senão que pense no que eu lhe disse. E vá devagar. Não há pressa. Sou um homem paciente. Meg sorriu. Nesse caso, o senhor é uma raridade, disse ela. Ele não voltou a tocar no assunto, nem ela. Durante a semana da sua estada, Rainer procedeu como qualquer outro hóspede, embora Meg tivesse a impressão de que ele estava tentando mostrar-lhe a espécie de homem que era. Seus irmãos, evidentemente, gostavam muito dele. Assim que a notícia da sua chegada alcançou os pastos, todos voltaram para casa e em casa ficaram até o dia em que ele partiu de volta para a Alemanha. Fée também gostou dele. Seus olhos se haviam deteriorado tanto que ela já não podia escriturar os livros, mas estava longe de ser senil.
A senhora Smith morrera em pleno sono durante o inverno anterior, já bem entrada em anos, e a infligir uma nova governanta a Minnie Cat, ambas velhas mas ainda fortes e sadias, Fee preferira transferir a Meg a escrituração dos livros e fazer ela mesma, mais ou menos, às vezes da senhora Smith. Foi Fee quem compreendeu pela primeira vez que Rainer era um elo direto com a parte da vida de Danny que ninguém já tivera em Drogheda a oportunidade de partilhar, de modo que ela lhe pediu que falasse a respeito. Ele assentiu, satisfeito, tendo logo percebido que, em Drogheda, longe de opor-se a falar em Danny, todos sentiam grande prazer em ouvir novas histórias a seu respeito. Por trás da máscara de polidez, Meg não conseguia esquecer-se do que Hen lhe dissera, nem deixar de pensar nas alternativas que ele lhe oferecerá. Fazia muito tempo que ela renunciara à esperança de ver Justine regressar, e ele agora quase lhe assegurara que ela voltaria e admitira ainda que Justine seria feliz se voltasse. Havia outro motivo também porque ela devia ser-lhe muito grata. Ele exorcizara o fantasma do seu medo de que Justine, de um modo ou de outro, houvesse descoberto o elo entre Danny e Ralph. Quanto ao casamento com Hen, Meg não atinava com o que poderia fazer para obrigar Justine a ir aonde ela não quisesse ir. Ou será que ela não queria atinar? Meg acabará gostando muito de Hen, mas a felicidade dele não poderia ter tanta importância para ela quanto o bem-estar da filha, do pessoal de Drogheda e da própria Drogheda. A pergunta crucial resumia-se no seguinte: até que ponto Hen era vital para a futura felicidade de Justine? A despeito da afirmação dele de que Justine o amava, Meg não conseguia lembrar-se de ter ouvido da filha alguma indicação de que Hen tinha para ela a mesma espécie de importância que Ralph tivera para Meg. Imagino que o senhor verá Justine mais cedo ou mais tarde, disse Meg, ao conduzi-lo de automóvel ao aeroporto. Quando o fizer, eu preferiria que não lhe falasse nesta sua visita à Drogheda. Como quiser, disse ele. Eu só lhe pediria que pensasse no que eu disse e não se apressasse. Mas até no momento de fazer o pedido, Hen não pôde deixar de sentir que Meg colhera muito maiores benefícios da sua visita do que ele mesmo. Quando chegou o meado de abril e fez 2 anos e meio que Danny falecera, Justine experimentou um desejo incoercível de ver alguma coisa que não fossem fileiras de casas e multidões de gente carrancuda. De súbito, naquele belo dia de suave primavera e sol frio, a urbanidade de Londres lhe pareceu intolerável. Por isso mesmo, tomou um trem para Kew Garden, satisfeita porque o dia era uma terça-feira e o lugar seria quase que exclusivamente seu. E, como ela também não trabalharia naquela noite, pouco importava que se esfalfasse percorrendo os atalhos. Era evidente que ela conhecia bem o parque. Londres representava uma alegria para qualquer pessoa de Drogheda, com suas massas de canteiros formais, mas que pertencia a uma classe única. Nos velhos tempos ela costumava frequentá-lo de abril ao fim de outubro, pois cada mês oferecia uma diferente exposição floral. Meados de abril era sua época favorita, o período dos narcisos, azaleias e árvores floridas. Havia um lugar que, na sua opinião, podia reivindicar o título de uma das vistas mais bonitas do mundo, em escala pequena e íntima, de modo que ela se sentou no chão úmido, público de uma pessoa só, a fim de apreciá-lo melhor. Até onde a vista alcançava se estendia um lençol de narcisos. A meia distância, a horda amarela e agitada de campânulas rodeava uma grande amendoeira em flor, com os galhos inclinados para o chão sob o peso das flores alvíssimas em arcos perfeitos e imóveis como os de uma pintura japonesa. Paz. Era tão difícil consegui-la. E então, quando ela tirou a cabeça bem para trás a fim de memorizar a beleza absoluta da amendoeira carregada de flores no meio do seu ondulante mar de ouro, algo muito menos belo apareceu. Rainer Moerlin Artein, abrindo caminho, com todo cuidado, entre as moitas de narcisos, o seu vulto abrigado da brisa gelada pelo inevitável casaco de couro alemão, enquanto o sol lhe rebrilhava no cabelo cor de prata. Você acabará sentindo frio nos rins, disse ele, tirando o casaco e estendendo-o do avesso no chão para que os dois pudessem sentar-se nele. Como foi que me encontrou aqui? Perguntou ela, engatinhando à procura de um cantinho de cetim pardo. A senhora Kelly me disse que você tinha vindo para Kew. O resto foi fácil. Limitei-me a caminhar até encontrá-la. Você há de pensar, com certeza, que eu devia agora estar dançando e cantando de alegria ao seu redor. É assim que você pensa. O mesmo velho Hen, respondendo a uma pergunta com outra pergunta. Não, não tenho prazer nenhum em vê-lo. Pensei que eu havia conseguido enfiá-lo permanentemente no fundo de uma gaveta. É difícil conservar permanentemente um homem bom no fundo de uma gaveta. Você, como vai? Bem.
Ainda não se cansou de lamber suas feridas? Não. Suponho que isso fosse de esperar. Mas comecei a compreender que, depois de me mandar embora, você nunca mais se rebaixaria a fazer o primeiro movimento para se reconciliar comigo. Ao passo que eu, Ershen, sou suficientemente esperto para saber que o orgulho é um triste companheiro de cama. Não comece a imaginar que pode expulsá-lo da cama a pontapés a fim de arranjar lugar para você, Ren. Ouça bem o que estou dizendo, não o quero nesse papel. Nem eu a quero nesse papel. A presteza da resposta dele irritou-a, mas ela adotou um ar aliviado e perguntou: no duro? Se a quisesse, acha que eu teria suportado a sua ausência por tanto tempo? Nesse sentido, você foi para mim uma fantasia passageira, mas ainda penso em você como numa querida amiga, e sinto falta de você como de uma querida amiga. Oh, Ren, eu também. Isso é bom. Estou admitido como amigo, então? É claro que sim. Ele deitou-se sobre o casaco e pôs os braços atrás da cabeça, sorrindo preguiçosamente para ela. Quantos anos você tem? 30. Nessas roupas vergonhosas parece mais uma menina raquítica. Se não precisa de mim em sua vida por nenhuma outra razão, Justine, sem dúvida precisa como árbitro pessoal de elegância. Ela riu. Reconheço que, quando imaginava capaz de sair de repente do meio do mato, eu me interessava mais pela minha aparência. Mas, se tenho 30 anos, você também não é nenhum brotinho primaveril. Deve ter pelo menos 40. E a diferença já não parece tão grande assim, não é verdade? Você emagreceu. Tem passado bem, Ren? Nunca fui gordo, só grande, de modo que essa história de ficar sentado o tempo todo atrás de uma escrivaninha acabou por me encolher, em vez de expandir. Escorregando e deitando-se de bruços, ela colocou o rosto perto do dele, sorrindo. Oh, Ren, é tão bom vê-lo. Até parece que você valoriza o meu dinheiro. Pobre Justine. E dinheiro é o que não lhe tem faltado ultimamente, não é mesmo? Dinheiro? Ela fez que sim com a cabeça. É estranho que o cardeal tivesse deixado tudo para mim. Ou melhor, metade para mim e metade para Dene, mas é claro que sou a única herdeira de Dene. O rosto dela contraiu-se. Virou a cabeça e fingiu olhar para o narciso perdido no mar de narcisos até poder controlar novamente a voz. Sabe, Ren, eu daria tudo para descobrir o que o cardeal representava para minha família. Um amigo, e só? Mais do que isso, de algum modo misterioso. Mas, precisamente o que, não sei. E gostaria de saber. Não, não gostaria. Ele pôs-se em pé e estendeu a mão. Venha, Ershen, eu lhe pagarei um jantar onde quer que você imagine haver olhos capazes de ver que a desavença entre a atriz australiana de cabelo cor de cenoura e certo membro do gabinete alemão deixou de existir. Minha reputação de playboy se deteriorou depois que você me mandou embora. Você precisa prestar mais atenção, meu amigo. Já não me chamam de atriz australiana de cabelo cor de cenoura. Atualmente sou a exuberante e magnífica atriz britânica de cabelo ticianesco, graças à minha imortal interpretação de Cleópatra. Não me diga que você não sabe que, para os críticos, passei a ser a mais exótica Cleo surgida nos últimos anos. Ela ergueu os braços e as mãos na postura de um hieróglifo egípcio. Os olhos dele faiscaram. Exótica? Perguntou, em tom de dúvida. Exótica, repetiu ela, com firmeza. O cardeal Vitório falecera, de modo que Ren já não ia a Roma com tanta frequência. A princípio, encantada, Justine não via mais que a amizade que ele lhe oferecia, mas, a maneira que passavam os meses e ele não aludia, nem por palavra nem por olhar, ao relacionamento anterior, sua indignação converteu-se em algo mais perturbador. Não que ela desejasse reatar o outro relacionamento, dizia constantemente a si mesma. Acabará de uma vez por todas com aquele tipo de coisas, já não precisava delas nem as desejava. Tampouco permitia que o seu espírito acariciasse uma imagem tão bem sepultada de Ren que só lhe acudia à mente em sonhos traiçoeiros. Os primeiros meses depois da morte de Dene tinham sido terríveis, quando ela resistira aos anseios de procurar Ren, sentindo-o junto de si em corpo e alma e sabendo perfeitamente que ele ali estaria se ela o deixasse. Mas não podia permiti-lo agora que o rosto dele era obscurecido pelo de Dene. Devia mandá-lo embora, sim, devia lutar para eliminar as últimas brasas de desejo por ele. E, à proporção que fluía o tempo e tudo indicava que ele ficaria permanentemente fora da vida dela,
seu corpo se acomodara num torpor não despertado e sua mente se disciplinara para esquecer. Mas, agora que Ren voltará, estava ficando muito mais difícil. Ela ansiava por perguntar-lhe se ele se lembrava daquele outro relacionamento, como poderia tê-lo esquecido. Quanto a si, acabará de vez com essas coisas, mas teria gostado de saber que ele não acabará. Isto é, contanto que essas coisas, naturalmente, para ele se chamassem Justine e apenas Justine. Planos fantásticos e impraticáveis. Ren não tinha o aspecto de um homem que estivesse definhando em razão de um amor não correspondido, mental ou físico, e nunca manifestava o menor desejo de reabrir aquela fase da vida de ambos. Queria-a como amiga, gozava da sua companhia como amigo. Excelente! Era também o que ela queria. Só que, poderia ele ter esquecido? Não, não era possível, mas que Deus o castigasse se ele esquecera. Na noite em que os processos mentais de Justine chegaram a esse ponto, sua interpretação do papel de Lady Macbeth assumiu uma agressividade de todo alheia ao desempenho costumeiro. Ela não dormiu muito bem depois disso, e a manhã seguinte lhe trouxe uma carta de sua mãe que a encheu de vaga inquietação. Meg já não escrevia sempre, sintoma da longa separação que afetava as duas, e as cartas lhe chegavam demasiado formais, anêmicas. Esta, contudo, era diferente, continha um distante sussurro de velhice, um cansaço subjacente que fazia surgir uma ou duas palavras acima das futilidades superficiais, como um iceberg. Justine não gostou. Velha. Mamãe, velha. O que estava acontecendo em Drogheda? Estaria sua mãe tentando esconder alguma dificuldade séria? Estaria sua avó doente? Ou um dos tios? Ou, Deus nos livre, a própria mãe? Fazia 3 anos que não via nenhum deles, e muita coisa poderia acontecer em 3 anos, ainda que não estivesse acontecendo a Justine O'Neill. Porque sua vida era estagnada e monótona, não devia presumir que a vida de todo mundo fosse também. Aquela era a noite de folga de Justine, e só lhe faltava mais um espetáculo de Macbeth para representar. As horas do dia se haviam arrastado. Insuportavelmente, e nem mesmo a ideia do jantar em companhia de Ren encerrava o costumeiro prazer antecipado. A amizade deles era inútil, fútil, estática, disse a si mesma, enquanto se enfiava a custo num vestido cor de laranja, do tom que ele mais abominava. Velho, quadrado e conservador. Se Ren não a apreciava tal e qual ela era, que fosse tomar banho. Em seguida, afufando os rufos do corpete baixo em torno do colo magro, surpreendeu os próprios olhos no espelho e soltou uma risada triste. Uma tempestade em copo d'água. Ela estava agindo exatamente como o tipo de mulher que mais desprezava. Era tudo, com certeza, muito simples. Sentia-se esgotada, necessitava de um descanso. Graças a Deus, Lady M estava no fim. Mas que acontecerá à sua mãe? Ultimamente, Ren passava um tempo cada vez maior em Londres, e Justine admirava-se da facilidade com que ele vinha entre Bonn e a Inglaterra. Não havia dúvida de que a posse de um avião particular ajudava, mas aquilo devia ser exaustivo. Por que você vem me visitar com tanta frequência? Perguntou ela de supetão. Todo colunista social da Europa acha que é formidável, mas confesso que, às vezes, eu me pergunto se você não me usa como desculpa para visitar Londres. É verdade que a uso como cortina de fumaça de vez em quando, admitiu ele calmamente. Na verdade, você tem servido de fumaça muitas vezes para certos olhos. Mas, para mim, não é nenhum sacrifício estar com você, porque gosto de estar com você. Os olhos escuros dele demoraram-se, pensativos, no exame do rosto dela. Você está muito quieta esta noite, Erchen. Alguma coisa a preocupa? Não, a bem dizer, não. Ela brincou com a sobremesa e depois empurrou-a para um lado, sem comê-la. Pelo menos, só uma coisinha à toa. Mamãe e eu já não nos escrevemos todas as semanas. Faz tanto tempo que não nos vemos que há pouca coisa para contar uma outra. Mas hoje recebi uma carta muito estranha, que nada tem de típica. Confrangeu-se-lhe o coração. Meg, de fato, devia ter pensado com calma no assunto, mas o instinto lhe dizia que aquele era o começo do seu movimento, e que esse movimento não lhe era favorável. Ela estava começando seu jogo para ter a filha de volta a Drogheda, e perpetuar a dinastia. Estendeu o braço por sobre a mesa a fim de pegar na mão de Justine. A maturidade deixava-a mais bonita, pensou, apesar do vestido horroroso.
Minúsculas rugas principiavam a dar-lhe ao rosto de moleque dignidade, de que ela muito precisava, e personalidade, que a pessoa por trás do rosto sempre possuíra em enormes quantidades. Mas até onde chegava essa maturidade superficial? Era isso que atrapalhava Justine. Ela não queria nem mesmo olhar. Erchen, sua mãe está sozinha, disse ele, queimando todos os seus navios. Se nisso se resumia o desejo de Meg, como podia ele continuar a julgar-se certo e a ela errada? Justine era sua filha. Ela devia conhecê-la muito melhor do que ele. Sim, talvez, concordou Justine, franzindo o senho, mas não posso deixar de sentir que há algo mais no fundo de tudo. Quero dizer, deve fazer anos que ela está sozinha, e por que agora esse repentino sei lá o quê? Não consigo atinar com a causa, hein, e talvez seja isso o que mais me preocupa. Ela está envelhecendo, e me parece que você tende a se esquecer disso. É muito possível que a estejam perturbando coisas que ela enfrentava com mais facilidade no passado. Seus olhos, de repente, pareceram remotos, como se o cérebro atrás deles lutasse por concentrar-se em algo que divergia do que ele estava dizendo. Há 3 anos, Justine, ela perdeu o único filho. Você acha que a dor diminui à proporção que o tempo vai passando? Eu acho que piora. Ele se foi, e ela deve sentir agora que você se foi também. Afinal de contas, você nem voltou à Drogheda para visitá-la. Ela cerrou os olhos. Eu irei, Ren, eu irei. Juro que irei, e logo. Você tem razão, é claro, mas isso você sempre tem. Nunca imaginei que eu viesse a sentir falta de Drogheda, mas, nestes últimos tempos, parece que se está desenvolvendo em mim uma afeição pela fazenda. Como se eu fizesse parte dela, ora essa. Ele consultou o relógio e sorriu com expressão pesarosa. Receio muito que esta noite seja uma das ocasiões em que a utilizei, Erchen. Detesto lhe pedir que volte sozinha para casa, mas, em menos de 1 hora, deverei me encontrar com alguns cavalheiros importantíssimos, num lugar secretíssimo. Terei de ir à reunião em meu próprio carro, conduzido pelo seguríssimo Fritz. História de capa e espada. Disse ela alegremente, escondendo a mágoa. Agora sei o porquê desses táxis repentinos. Eu serei confiada a um chofer de táxi, mas o futuro do mercado comum não pode sê-lo, não é assim? Pois bem, só para mostrar que não preciso de um táxi nem do seu seguríssimo Fritz, voltarei para a casa de metrô. Ainda é cedo. Os dedos dele jaziam frouxos entre os dela. Ela ergueu a mão dele, encostou-a no rosto e beijou-a. Oh, Ren, não sei o que eu faria sem você. Ele pôs a mão no bolso, levantou-se, deu a volta à mesa e puxou-lhe a cadeira com a outra mão. Sou seu amigo, disse ele. Para isso servem os amigos, e não para ser poupados. Mas, depois que se separou dele, Justine voltou para casa imersa em profunda reflexão, que logo se transformou em depressão. Aquela fora a noite em que ele mais se aproximara de uma espécie qualquer de discussão pessoal, cuja essência era a seguinte: sua mãe estava terrivelmente só, envelhecendo, e ela devia voltar para casa. Fazer uma visita, dissera ele. Justine, no entanto, não podia deixar de perguntar a si mesma se ele não insinuara uma volta definitiva. O que indicava que, fosse ele qual fosse, o sentimento que Rainer tivera por ela no passado pertencia ao passado e ele não tinha desejo algum de ressuscitá-lo. Nunca lhe ocorrerá até então indagar se ele não a consideraria um estorvo, uma parte do seu passado que gostaria de ver enterrada em decente obscuridade, em algum lugar como Drogheda. Era bem possível. Nesse caso, porém, por que havia reaparecido em sua vida 9 meses antes? Por pena dela. Por achar que tinha uma espécie de dívida para com ela? Por entender que ela estava precisando de um empurrãozinho a fim de voltar para junto da mãe? Por amor de Dene? Ele gostaria muito de Dene. E quem sabe lá o que haviam conversado nas longas visitas a Roma em que ela não estivera presente. Podia ser que Dene lhe tivesse pedido que a vigiasse, e era isso o que ele estava fazendo. Esperar um prazo decente para certificar-se de que ela não lhe bateria com a porta na cara. Depois tornará a entrar na vida dela para cumprir alguma promessa que fizera a Dene. Sim, era essa, provavelmente, a resposta. Ele, com certeza, já não a amava. Fosse ela qual fosse, a atração que exercera outrora sobre ele devia ter morrido há muito tempo. Afinal de contas, tratara-o de maneira abominável. A culpa era toda sua. Na esteira desse pensamento, chorou todas as lágrimas que tinha. Depois,
conseguindo dominar-se o suficiente para dizer a si mesma que não fosse tão estúpida, deu voltas na cama e espancou o travesseiro na tentativa frustrada de conciliar o sono. Por fim, deixou-se ficar, derrotada, tentando ler uma peça. Após algumas páginas, as palavras começaram a se turvar e confundir umas com as outras, e por mais que ela tentasse aplicar o velho truque de enfiar o desespero em algum canto dos fundos da mente, ele acabou por subjugá-la. Afinal, quando a claridade baça de uma tardia aurora londrina se coou pelas janelas, sentou-se à sua mesa, sentindo frio, ouvindo o resmungo distante do tráfego, cheirando desalento, provando o azedume. De súbito, a ideia de Drogheda lhe pareceu maravilhosa. O suave ar puro, o silêncio quebrado naturalmente. Paz. Tomou de uma das canetas pretas de pena com ponta de feltro e começou a escrever uma carta para a mãe, deixando que as lágrimas lhe secassem enquanto escrevia. Espero que compreenda porque não voltei para casa desde que Danny morreu, disse ela. Mas, seja o que for que você pense a esse respeito, sei que ficará contente ao saber que retificarei minha omissão de forma permanente. Sim, é isso mesmo. Estou voltando definitivamente para casa. Mamãe. Você tinha razão. Chegou o momento em que anseio por Drogheda. Fiz minha fezinha e descobri que ela não significa nada para mim. O que é que eu posso esperar disso, arrastando-me à volta de um palco pelo resto da vida? E que mais há aqui para mim além do palco? Quero algo seguro, permanente, duradouro, de modo que estou voltando para Drogheda, que é tudo isso. Chega de sonhos vazios. Quem sabe? Eu talvez case com Boy King, se ele ainda me quiser, e farei enfim de minha vida alguma coisa que vale a pena, como ter uma tribo de homenzinhos das planícies do noroeste. Estou cansada, mamãe, tão cansada que nem sei o que digo, e gostaria de ter o poder de escrever o que sinto. Bem, lutarei com isso em outra ocasião. Lady Macbeth acabou-se e eu ainda não havia decidido o que fazer na próxima temporada, de modo que não atrapalharei ninguém decidindo parar de representar. Londres está fervilhando de atrizes. Clyde poderá me substituir adequadamente em 2 segundos, mas você não pode, pode? Sinto muito ter levado 31 anos para compreendê-lo. Se Ren não me tivesse ajudado, talvez houvesse levado mais tempo ainda, mas ele é um sujeito muito perspicaz. Nunca a viu e, no entanto, parece compreendê-la melhor do que eu. Dizem, aliás, que o espectador vê melhor o jogo do que os participantes. Isto, sem dúvida, é verdadeiro em relação a ele. Não o tolero mais, pois vive supervisionando minha vida das suas alturas olímpicas. Ele parece imaginar que tem uma espécie de dívida para com Danny, ou lhe fez alguma promessa, sei lá. O certo é que está sempre me chateando, e aparece de repente, a toda hora, para me ver. Só que acabei compreendendo que a chateação sou eu. Se eu estiver seguro em Drogheda, a dívida, ou promessa, ou seja lá o que for, estará cancelada, não é assim? E, de qualquer maneira, ele deverá me agradecer as viagens de avião que lhe pouparei. Assim que eu me tiver organizado, tornarei a escrever e lhe direi quando deverá me esperar. Por ora, não se esqueça de que, à minha estranha maneira, eu a amo. Assinou o nome sem o floreio habitual, mas como a Justine, que costumava aparecer no fim das cartas obedientes, escritas do internato, sob o olhar de águia de uma freira censora. Depois dobrou as folhas, enfiou-as num envelope de carta aérea e escreveu nele o endereço. A caminho do teatro para o último espetáculo de Macbeth, colocou-a no correio. Prosseguiu diretamente com seus planos para deixar a Inglaterra. Clyde, transtornadíssimo, teve uma crise de nervos tão violenta que o deixou todo trêmulo. Depois, da noite para o dia, mudou completamente de atitude e cedeu com rabugenta boa vontade. Não lhe foi difícil transferir a locação do apartamento, pois este pertencia a uma categoria muito procurada. Com efeito, depois que a notícia se espalhou, pessoas telefonavam de 5 em 5 minutos, até que ela desligou o aparelho. A senhora Kelly, que se encarregara da limpeza do apartamento desde os dias distantes de sua chegada a Londres, trabalhava incansável e pesarosa no meio de uma selva de aparas e caixotes de madeira, lamentando seu destino e recolocando subrepticiamente o fone no gancho, na esperança de que alguém com o poder de persuadir Justine a mudar de ideia se lembrasse de telefonar. No meio da confusão, alguém que tinha esse poder telefonou, só que não o fez para persuadi-la a mudar de ideia. Ren não sabia sequer que ela estava de malas prontas. Queria apenas pedir-lhe que fizesse as vezes de anfitriã num jantar que ele ia oferecer em sua casa de Park Lane. Que história é essa de casa em Park Lane? Gritou Justine, espantada.
Bem, com a crescente participação britânica na Comunidade Econômica Europeia, estou passando tanto tempo na Inglaterra que se tornou mais prático para mim ter uma espécie de pied-à-terre local, de modo que aluguei uma casa em Park Lane, explicou ele. Puxa vida, Ren. Você é um safado fingido e desgraçado. Há quanto tempo tem a casa? Há cerca de 1 mês. E me deixou quebrar a cabeça diante daquela charada idiota sem me dizer nada? Cachorro! Ela estava tão zangada que não conseguia falar direito. Eu ia lhe contar, mas achei tão divertido você pensar que eu estava sempre voando, que não pude resistir à tentação de fingir por mais algum tempo, disse ele, com voz de riso. Eu seria capaz de matá-lo. Rosnou ela entre dentes, piscando os olhos para afugentar as lágrimas. Não, Erchen, por favor, não se zangue. Seja minha anfitriã, e poderá inspecionar a casa e suas dependências inteiramente à vontade. Convenientemente acompanhada por 5 milhões de outros convidados, é claro. Ren, será que você tem tão pouca confiança em si que não se arrisca a ficar sozinho comigo, ou será em mim que não confia? Você não será uma convidada, disse ele respondendo à primeira parte da tirada dela, será minha anfitriã, o que é muito diferente. Está disposta? Ela enxugou as lágrimas com o dorso da mão e disse, ríspida, estou. O jantar revelou-se mais agradável do que ela se atrevera a esperar, pois a casa de Ren era magnífica e ele se achava tão bem-humorado que a acabou contagiando com seu bom humor. Ela chegou bem vestida, embora um tanto vistosa demais para o gosto dele, mas, depois de uma careta involuntária à primeira vista do cetim rosa choquem das sandálias, ele enfiou o braço dela no seu e deram ambos uma volta pela casa antes da chegada dos convidados. Depois, durante a noite, ele se saiu tão bem, tratando-a diante dos outros com uma intimidade tão espontânea, que a fez sentir-se, ao mesmo tempo, útil e desejada. A importância política dos convidados era tamanha que o cérebro dela nem quis pensar na espécie de decisões que eles teriam de tomar. Além disso, pessoas tão comuns isso ainda piorava as coisas. Eu não me incomodaria tanto, se pelo menos um deles houvesse manifestado sintomas da síndrome do eleito dos deuses, disse-lhe ela depois que todos se foram, contente com a oportunidade de ficar a sós com ele e imaginando o tempo que ele levaria para mandá-la embora. Você sabe, como Napoleão ou Churchill. Há muita coisa para se dizer sobre alguém convencido de que é um predestinado, quando se trata de um estadista. Você se considera um predestinado? Ele encolheu-se. Você devia escolher melhor suas perguntas quando as está fazendo a um alemão, Justine. Não, não me considero, e não é bom que os políticos se considerem predestinados. Isso talvez dê certo para alguns, embora eu duvide, mas, na maioria das vezes, eles causam a si mesmos e a seus países dificuldades intermináveis. Ela não tinha vontade de esgotar o tema. Aquele servirá ao seu propósito de inaugurar certa linha de conversa, ser-lhe-ia fácil mudar de assunto sem parecer demasiado óbvia. As esposas formavam um grupo bem heterogêneo, não formavam? Perguntou ela com naturalidade. A maioria estava bem menos apresentável do que eu, mesmo que você não aprove o rosa choque. A senhora fulano não estava tão mal assim, mas a senhora Cicrano simplesmente desaparecia diante do papel de parede que combinava com o estampado do seu vestido, e a senhora Beltrano era abominável. Como é que o marido consegue viver com ela? Os homens são tão tolos na hora de escolher as esposas. Justine, quando aprenderá a se lembrar de nomes? Ainda bem que você não quis saber de mim, pois me teria saído uma bela esposa de político. Eu a ouvi engrolando as palavras quando não conseguia se lembrar de quem eram eles. Muitos com esposas abomináveis triunfaram, ao passo que outros, com esposas perfeitas, fracassaram. A longo prazo, isso não tem importância, porque é o calibre do homem que se põe à prova. Poucos homens casam por motivos meramente políticos. A velha capacidade de colocá-la no devido lugar ainda conseguia chocá-la. Ela fez-lhe um arremedo de salamaleque para esconder o rosto e sentou-se no tapete. Ora, levante-se, Justine. Em vez de levantar-se, ela dobrou os pés desafiadoramente debaixo do corpo e encostou-se na parede de um lado da lareira, acariciando Natasha. Descobrira ao chegar que, após a morte do cardeal Vitório, Ren ficará com a gata. Parecia-lhe muito afeiçoado, se bem que ela fosse velha e maníaca. Já lhe contei que vou de vez para a Drogueda? Perguntou ela de repente. Ele estava tirando um cigarro da cigarreira. As manoplas não hesitaram nem tremeram,
mas levaram suavemente a cabo sua tarefa. Você sabe muito bem que não me contou, disse ele. Então, estou lhe contando agora. Quando chegou a essa decisão? Há 5 dias. Espero embarcar no fim da semana. Já não é sem tempo. Entendo. É só o que você tem para dizer a respeito. Que mais resta para dizer, se não lhe desejar felicidades em tudo o que fizer? Ele falou com tão perfeita compostura que ela estremeceu. Ora, essa. Muito obrigada. Disse, desplicente. Você não se alegra por saber que nunca mais o atrapalharei? Você não me atrapalha, Justine, respondeu ele. Ela abandonou Natasha, pegou no atiçador e pôs-se a empurrar, com certa agressividade, os troncos que se haviam queimado até transformar-se em cascas ocas e que desmoronavam para dentro da lareira, numa breve comoção de fagulhas. O calor do fogo diminuiu de súbito. Deve ser o demônio da destruição que existe em nós, o impulso para cutucar as vísceras do fogo. Isso apenas apressa o fim. Mas que belo fim, não é mesmo, hein? Aparentemente, ele não estava interessado no que acontece aos fogos cutucados, pois limitou-se a perguntar. No fim da semana, pelo visto, você não está perdendo muito tempo. De que adianta esperar? E sua carreira? Estou farta da minha carreira. De qualquer modo, depois de Lady Macbeth, o que é que há para fazer? Ora, cresça, Justine. Sinto vontade de sacudi-la quando você me sai com essas bobagens de menina que se julga onisciente. Por que não dizer simplesmente que você já não tem certeza de que o teatro ainda pode estimulá-la, e que está com saudades de casa? Está bem, está bem, está bem. Como quiser. Eu estava apenas sendo petulante, como sempre. Sinto muito se o ofendi. Ela pôs-se em pé num salto. Diabo, onde estão meus sapatos? Que aconteceu com meu casaco? Fritz apareceu com as 2 peças de vestuário e levou-a para casa. Ren desculpou-se por não a acompanhar, dizendo que tinha coisas para fazer, mas, quando ela partiu, estava sentado ao pé do fogo recém-renovado, com Natasha no colo, e parecendo tudo menos ocupado. Bem, disse Meg à sua mãe, espero que tenhamos feito o que devíamos. Fee olhou com atenção para ela e acenou com a cabeça. Estou certa de que sim. Sendo Justine incapaz de tomar uma decisão como esta, não nos resta outra saída. Temos de tomá-la por ela. Não sei se me agrada brincar de Deus. Acho que conheço suas verdadeiras intenções, mas, ainda que eu pudesse dizer isso na cara dela, tenho a certeza de que ela mentiria. O orgulho dos Cleares, observou Fee, com um leve sorriso. Aflora nas pessoas em que menos se espera. Pois sim. Nem tudo é o orgulho dos Cleares. Sempre me pareceu que havia nisso também uma pitadinha de Armstrong. Fee sacudiu a cabeça. Não. No que quer que eu tenha feito, a participação do orgulho foi mínima. Essa é a finalidade da velhice, Meg. Dar-nos um espaço para respirar antes de morrermos, de modo que possamos ver por que fizemos o que fizemos. Contanto que a senilidade não nos incapacite antes, disse Meg, seca. Embora você não corra esse risco. Nem eu, suponho. A senilidade talvez seja uma bênção concedida aos que não têm força para enfrentar uma retrospectiva. De qualquer maneira, você ainda não viveu bastante para dizer que a evitou. Espere mais 20 anos. Mais 20 anos. Repetiu Meg, esmorecendo. Isso parece tão comprido. Bem, você poderia ter tornado esses 20 anos menos solitário. Não poderia? Perguntou Fee, tricotando com diligência. Sim, poderia. Mas não teria valido a pena, mamãe. Teria? Ela bateu na carta de Justine com o fundo de uma velha agulha de tricô. Havia um levíssimo vestígio de dúvida em seu tom. Já vibrei demais. Aqui sentada desde que Rainer apareceu, esperando não precisar fazer coisa alguma, esperando que não me coubesse tomar a decisão. No entanto, ele tinha razão. No fim, foi a mim que coube decidir. Você poderia reconhecer que também fiz a minha parte, protestou Fee, ofendida. Isto é, depois que renunciou ao seu orgulho e me contou tudo. Sim, você ajudou, assentiu Meg, gentil.
O velho relógio tic-taqueava. Os 2 pares de mãos continuavam a agitar-se em torno das hastes de tartaruga das suas agulhas. Diga-me uma coisa, mamãe, começou Meg, de repente. Por que foi que você sucumbiu à morte de Danny, mas não sucumbiu à de papai e de Stu e à desgraça de Frank? Sucumbir? As mãos de Fee se detiveram, pousando as agulhas. Ela ainda tricotava tão bem quanto nos dias em que enxergava perfeitamente. O que você quer dizer com sucumbir? Como se essas coisas a tivessem matado. Todas me mataram, Meg. Mas eu era mais moça quando aconteceram as 3 primeiras, de modo que tive energia suficiente para escondê-lo melhor. E mais razões, também. Como você, agora. Mas Ralph soube o que senti quando seu pai e Stu morreram. Você era muito pequena para notar. Ela sorriu. Eu adorava Ralph, você sabe. Ele era alguém muito especial. Muitíssimo parecido com Danny. Era, sim. Nunca me passou pela cabeça que você tivesse percebido isso, mamãe. Quero dizer, a natureza dos 2. Engraçado. Você é uma África nigérrima para mim. Há tantas coisas a seu respeito que ignoro. Ainda bem, disse Fee com um frouxo de riso. Suas mãos permaneceram quietas. Voltando ao assunto original, se você pode fazer isso agora por Justine, Meg, eu diria que lucrou mais com suas dificuldades do que eu com as minhas. Eu não queria fazer o que Ralph me pediu e olhar por você. Queria minhas lembranças. Só minhas lembranças. Ao passo que você não tem escolha. Você só tem lembranças. Elas são um consolo, depois que a dor se acalma. Você não acha? Tive 26 anos inteiros de Danny, e aprendi a dizer a mim mesma que o que aconteceu deve ter sido melhor, que com certeza lhe foi poupada uma provação horrorosa, que ele talvez não tivesse forças suficientes para suportar. Como o de Frank, talvez, embora diferente. Há coisas piores do que morrer, e nós 2 sabemos disso. Não lhe ficou nenhuma amargura? Perguntou. Fee. A princípio, sim, muita. Mas por amor deles eu mesma aprendi a afugentá-la. Fee voltou ao tricô. Isso quer dizer que, quando nos formos, não haverá mais ninguém, disse, suavemente. Não haverá mais drogueda. Oh, sim, você ganhará uma linha nos livros de história, e algum rapaz zeloso virá a Gilha a fim de entrevistar alguém que porventura se lembre, para o livro que tenciona escrever sobre drogueda. A última das grandes fazendas da Nova Gales do Sul. Mas nenhum dos leitores saberá jamais como era ela na realidade, porque não poderá saber. Precisaria ter feito parte dela. Sim, disse Meg, que não parara de tricotar. Eles precisariam ter feito parte dela. Dizer adeus a Ren numa carta, arrasada pela dor e pelo choque, fora fácil. Na realidade, fora até cruelmente agradável, pois ela então retribuir as vergastadas. Estou sofrendo, sofra você também. Desta vez, porém, Ren não se colocará em posição de receber uma carta que começasse com o clássico querido João. Teria de ser um jantar no restaurante favorito deles. Ele não sugerira a casa de Park Lane, o que a decepcionou, mas não surpreendeu. Pretendia, sem dúvida, dizer até o último adeus sob o olhar benigno de Fritz. O certo é que ele não se arriscava. Pela primeira vez na vida, ela diligenciou agradar-lhe com sua aparência. O diabrete que costumava induzir-la a enfeitar-se com babados cor de laranja parecia ter se retirado xingando. Como Ren apreciava estilos despojados, enfiou um longo de seda vermelho borgonha opaco, fechado até o pescoço, com mangas compridas e apertadas. Acrescentou-lhe um grande colar chato de ouro tachonado de granadas e pérolas, e em cada pulso, braceletes que combinavam com o colar. Que cabelo horrível, horrível! Nunca estava suficientemente disciplinado para agradar a ele. Mais maquilagem do que a normal, para disfarçar as provas da fossa. Pronto. Daria certo, se ele não olhasse com muita atenção. Ele não pareceu fazê-lo, pelo menos não teceu comentários sobre cansaço nem sobre uma possível doença, nem sequer aludiu às exigências dos preparativos de viagem. O que, aliás, estava em completo desacordo com o Rainer que ela conhecia. Passado algum tempo, ela começou a experimentar a sensação de que o mundo devia estar acabando, tão diferente se mostrava a ele da sua personalidade habitual. Ele não queria ajudá-la a fazer do jantar um sucesso.
ao qual poderiam referir-se mais tarde em cartas com prazer e divertimento reminiscentes. Se ela ao menos pudesse persuadir-se de que ele estava apenas perturbado pela partida dela, tudo poderia ter corrido bem. Mas ela não podia. O estado de espírito de Rainer não era desse tipo. Ele se mostrava tão distante que ela teve a impressão de estar sentada ao lado de uma efígie de papel, unidimensional e ansiosa por sair voando, impelida pela brisa, para longe de sua esfera de ação. Como se ele já lhe tivesse dito adeus e esse encontro fosse supérfluo. Você recebeu carta de sua mãe? Perguntou ele, polido. Não, mas também não espero receber nenhuma. O mais provável é que ela ande em falta de palavras. Gostaria que Fritz a levasse ao aeroporto amanhã? Obrigada, posso apanhar um táxi, retrucou ela, antipática. Não quero privá-lo dos serviços dele. Tenho reuniões o dia inteiro. Posso lhe assegurar, portanto, que isso não me atrapalhará de maneira alguma. Eu disse que tomarei um táxi. Ele ergueu as sobrancelhas. Não há necessidade de gritar, Justine. O que você quiser, estará bem para mim. Ele já não lhe chamava Erchen. Ultimamente, ela notara que a frequência da velha palavra carinhosa começara a declinar e naquela noite ele não a empregara nenhuma vez. Oh, que jantar melancólico e deprimente aquele! Tomara que acabe logo. Justine surpreendeu-se a olhar para as mãos dele enquanto tentava lembrar-se da sensação que produzia o toque delas. Em vão. Porque a vida não era clara e bem organizada. Porque coisas como Dene tinham de acontecer. Talvez por haver pensado em Dene, seu humor caiu de repente a um ponto em que já não podia permanecer sentada, quieta, por um único momento. Pôs as mãos nos braços da poltrona. Você não se incomoda se formos embora? Perguntou. Estou começando a sentir uma dor de cabeça alucinante. Na esquina de High Road e da rua do apartamento de Justine, Ren ajudou-a a descer do carro, ordenou a Fritz que desse voltas pelo quarteirão e segurou-lhe cortesmente o cotovelo com a mão a fim de guiá-la, com um toque totalmente impessoal. Na umidade glacial da garoa londrina, caminharam devagar sobre as pedras da rua, enquanto seus passos ecoavam em toda a volta. Passos tristes e solitários. Então, Justine, vamos dizer adeus, disse ele. Bem, pelo menos por enquanto, retrucou ela jovializando o semblante, mas você sabe que não será para sempre. Virei para cá de vez em quando, e espero que você encontre tempo para ir à Drogheda. Não. Isto é adeus, Justine. Não creio que voltemos a servir um para o outro. O que você quer dizer é que eu não sirvo mais para você, disse ela, e conseguiu soltar uma risada convincente. Está certo, Ren. Não me poupe, que eu aguento. Ele tomou-lhe a mão, inclinou-se para beijá-la, endireitou o corpo, sorriu para os olhos dela e afastou-se. Havia uma carta de sua mãe sobre o capacho. Justine inclinou-se para apanhá-la, deixou cair a bolsa e o abrigo onde estivera a carta, os sapatos ali por perto, e entrou na sala de estar. Sentou-se pesadamente sobre um engradado, mordendo o lábio, os olhos postos com incrédula e confusa piedade no magnífico estudo da cabeça e dos ombros de Dene feito para comemorar-lhe a ordenação. Depois, surpreendeu os dedos nos dos pés no ato de acariciar o tapete enrolado de pele de canguru, fez uma careta de nojo e levantou-se depressa. Uma rápida excursão à cozinha era do que estava precisando. Por isso realizou sua rápida excursão à cozinha, onde abriu a geladeira, estendeu a mão para pegar o jarro de creme, abriu a porta do congelador e dali tirou uma lata de café. Com uma das mãos na torneira de água fria a fim de pegar água para o café, correu os olhos arregalados, como se nunca tivesse visto o aposento até então. Olhou para as falhas no papel da parede, para o pretensioso filodendro em sua cesta pendente do teto, para o relógio preto que representava um gatinho e que abanava a cauda e girava os olhos diante do espetáculo do tempo tão frivolamente desperdiçado. Guardar escova de cabelo, diziam na lousa as maiúsculas. Sobre a mesa jazia um desenho a lápis de Ren que ela fizera semanas antes. E um maço de cigarros. Pegou um cigarro, acendeu-o, pôs a chaleira no fogão e lembrou-se da carta de sua mãe, que ainda tinha numa das mãos. Poderia lê-la enquanto esperava a água esquentar. Sentou-se à mesa da cozinha, atirou ao chão com um piparote o desenho de Ren e pôs os pés em cima dele. Levante os seus também, Rainer Moerlin Artein. Veja só se me incômodo, seu alemãozão dogmático, bobo e rabugento. Eu não sirvo para você,
não é? Pois você também não serve para mim. Minha querida Justine, dizia Meg. Você deve estar agindo, sem dúvida, com a sua costumeira e impulsiva rapidez, por isso espero que esta carta chegue a tempo. Se alguma coisa que eu disse ultimamente em minhas cartas provocou sua súbita resolução, perdoe-me, por favor. Não era minha intenção provocar uma decisão tão drástica. Eu devia estar apenas procurando um pouco de simpatia, mas sempre me esqueço de que, debaixo de sua pele rija, você é bem mole. Sim, estou só, terrivelmente só. Entretanto, não é nada que a sua volta para casa possa retificar. Se você parar para pensar um pouco, verá o quanto isto é verdadeiro. O que você espera realizar voltando para casa? Você não tem o poder de restituir-me o que perdi e tampouco pode ressarcir-me da perda. Nem está é só minha. Ela é também sua, de sua avó e de todos os outros. Você parece ter uma ideia, e é uma ideia inteiramente errada, de ser, de certo modo, responsável. Esse impulso atual cheira-me suspeitamente a um ato de penitência. Isso é orgulho e presunção, Justine. Danny era um homem adulto, não uma criancinha indefesa. Eu o deixei partir, não deixei? Se me permitisse sentir o que você está sentindo, estaria aqui sentada a me censurar e achando que devia estar num asilo para doentes mentais porque eu deixei viver a própria vida. Mas não estou aqui sentada a me censurar. Nenhum de nós é Deus, embora eu creia que tive mais oportunidade para aprender isso do que você. Voltando para casa, você me estará entregando sua vida como um sacrifício. Não o quero. Nunca o quis. E recuso-o agora. Você não pertence à Drogheda, nunca pertenceu. Se ainda não descobriu a que lugar pertence, sugiro-lhe que se sente neste momento e comece a pensar com seriedade. Às vezes, você é de fato muito cega. Rainer é um homem excelente, mas ainda não conheci nenhum que fosse tão altruísta quanto você parece pensar que ele é. Pelo amor de Danny, Justine, cresça um pouco. Minha querida, uma luz se apagou. Para todos nós, uma luz se apagou. E você não compreende que não há absolutamente nada que possa fazer a respeito? Não vou insultá-la tentando fingir que estou felicíssima. Tal não é a condição humana. Mas se pensa que aqui em Drogheda passamos os dias chorando e gemendo, está muito enganada. Gozamos nossos dias e uma das razões por que o fazemos é porque nossas luzes para você continuam acesas. A luz de Danny se foi para sempre. Por favor, querida Justine, tente aceitar esse fato. Volte para Drogheda, é claro, pois gostaremos imenso de vê-la. Mas não para sempre. Você nunca seria feliz se instalasse aqui permanentemente. Você não faria apenas um sacrifício desnecessário, mas também um sacrifício inútil. No seu tipo de carreira, até um ano passado longe dela lhe custaria muito caro. Por isso fique no lugar a que pertence e seja uma boa cidadã do seu mundo. A dor era como nos primeiros dias depois da morte de Danny. A mesma espécie de dor inútil, desperdiçada, inevitável. A mesma impotência angustiada. Não, é claro que não havia nada que ela pudesse fazer. Não havia modo de compensar, modo nenhum. Grite. A chaleira já estava assobiando. Quieta, chaleira, quieta. Quieta por mamãe. Que tal é ser filha única de mamãe, chaleira? Pergunte a Justine, ela sabe. Sim, Justine sabe tudo a respeito de ser filha única. Mas eu não sou a filha que ela quer, a pobre velha que está murchando lá na fazenda. Oh, mamãe! Você acha então que, se fosse humanamente possível, eu não o faria? Novas lâmpadas pelas velhas, minha vida pela dele. Não. É justo que fosse Danny o que morreu. Ela tem razão. O meu regresso à Drogheda não pode alterar o fato de que ele nunca regressará. Embora descanse lá para sempre, nunca regressará. Uma luz se apagou e não posso reacendê-la. Mas percebo o que ela quer dizer. Minha luz ainda arde nela. Só que não arde em Drogheda. Fritz atendeu à porta. Não vestia o belo uniforme naval de chofer e sim o belo uniforme matutino de mordomo. Enquanto ele sorria e se inclinava, muito cerimonioso, batendo os calcanhares à boa e antiga maneira alemã, um pensamento ocorreu a Justine. Ele faria acaso serviço dobrado em Bonn também?
Você é simplesmente o humilde criado de Erarteim, Fritz, ou é realmente o seu cão de guarda? Perguntou ela, entregando-lhe o casaco. Fritz continuou impassível. Erarteim está no escritório, Sorta O'Neill. Sentado, um pouco inclinado para a frente, ele contemplava o fogo. Natasha, enrodilhada, dormia na lareira. Quando a porta se abriu, ele ergueu os olhos, mas não falou, nem pareceu contente por vê-la. Justine atravessou a sala, ajoelhou-se e encostou a testa no colo dele. Ren, sinto muito por todos esses anos, e não posso reparar o mal que fiz, murmurou ela. Ele não se levantou para levantá-la também, mas ajoelhou-se ao lado dela, no chão. Um milagre, disse ele. Ela sorriu-lhe. Você nunca deixou de me amar, deixou? Não, Erchen, nunca. Devo tê-lo magoado muitíssimo. Não como você está pensando. Eu sabia que você me amava e podia esperar. Sempre acreditei que um homem paciente acaba vencendo. E por isso decidiu me deixar resolver sozinha a situação. Não ficou nem um pouco preocupado quando anunciei que voltaria para Drogheda. Ficou? É claro que fiquei. Se tivesse sido outro homem, eu não me teria perturbado, mas Drogheda é um adversário formidável. Fiquei, sim, fiquei preocupado. Você sabia da minha ida antes que eu lhe contasse, não sabia? Clyde deixou escapar o segredo. Telefonou para Bon para me perguntar se eu teria algum jeito de detê-la. Respondi-lhe que procurasse segurá-la por 1 ou 2 semanas, de qualquer maneira, pois nesse intervalo eu veria o que era possível fazer. Não por ele, Erchen, mas por mim. Não sou altruísta. Foi o que mamãe me disse. Mas esta casa, você a possuía 1 mês atrás? Não, nem ela é minha. Entretanto, como precisaremos de uma casa em Londres se você quiser continuar com sua carreira, verei o que preciso fazer para adquiri-la. Isto é, se você gostar dela. Até a deixarei redecorá-la, se você me prometer fielmente que não a forrará de cor de rosa nem de cor de laranja. Eu não tinha ideia do quanto você é tortuoso. Por que não disse apenas que ainda me amava? Eu queria que você dissesse. Não. As provas ali estavam para que você as visse sozinha, e tinha de vê-la sozinha. Receio ser cronicamente cega. Na verdade não as vi sozinha, precisei de alguma ajuda. Minha mãe afinal me abriu os olhos. Recebi carta dela esta noite, dizendo-me que não voltasse para casa. Sua mãe é uma pessoa maravilhosa. Sei que você a conheceu, Ren. Quando foi? Fui vê-la há cerca de 1 ano. Drogheda é magnífica, mas não é você, Erchen. Naquela ocasião, fui até lá para tentar fazer sua mãe enxergar isso. Você não faz ideia de quanto me alegra que ela tenha enxergado, embora não me pareça que o que eu disse fosse muito elucidativo. Ela ergueu os dedos para tocar-lhe a boca. Eu mesmo duvidava, Ren. Sempre duvidei. Talvez duvide sempre. Oh, Erchen, espero que não. Para mim não poderá ser mais ninguém. Só você. O mundo inteiro sabe disso há anos. Mas palavras de amor nada significam. Eu poderia tê-las gritado para você 1000 vezes por dia sem influir minimamente nas suas dúvidas. Por isso não falei do meu amor, Justine, vivi-o. Como poderia você duvidar dos sentimentos do seu mais fiel galanteador? Ele suspirou. Bem, pelo menos não veio de mim. Você talvez continue a achar a palavra de sua mãe suficientemente boa. Por favor, não fale assim. Pobre Ren, creio que gastei ao máximo a sua paciência. Não se magoe por isso ter vindo de mamãe. Não tem importância. Eu me ajoelhei e me humilhei a seus pés. Graças a Deus a humilhação durará apenas esta noite, disse ele mais alegremente. Você voltará ao normal amanhã. A tensão principiou a deixá-la. O pior já passará. O que eu mais gosto, não, amo, em você é que você valoriza tanto meu dinheiro que nunca me põe em dia. Os ombros dele estremeceram. Então olhe para o futuro deste jeito, Erchen. Vivendo comigo na mesma casa, terá a oportunidade de ver como isso se faz. Ele beijou-lhe as sobrancelhas, as faces, as pálpebras. Eu não a quereria de nenhum outro modo senão como você é, Justine.
Não dispenso uma sarda do seu rosto nem uma célula do seu cérebro. Ela tirou os braços ao pescoço dele, enfiou os dedos no cabelo farto. Oh, se você soubesse o quanto desejei fazer isto! Disse. Nunca pude esquecê-lo. Rezava o cabograma. Acabo tornar-me senhora Rainer Moerlin Artein. Cerimônia particular no Vaticano. Bênção papal para todos. Isto é positivamente ser casada. Estaremos aí numa lua de mel adiada assim que for possível, mas Europa será nosso lar. Saudades para todos e de Ren também. Justine. Meg pôs o pedaço de papel sobre a mesa e olhou, de olhos bem abertos, pela janela, para a riqueza de rosas outonais no jardim. Perfume de rosas, abelhas de rosas. E o hibisco, o equiseto, os eucaliptos, as buganvílias que subiam tão alto acima do mundo, as aroeiras moles. Como estava bonito o jardim, como estava vivo. Ver-lhe as coisas pequeninas crescerem, mudarem e murcharem, e novas coisas pequeninas surgirem de novo, no mesmo ciclo interminável, incessante. Era tempo de Drogheda parar. Sim, mais do que tempo. Que o ciclo se renovasse com desconhecidos. Fiz tudo isso sozinha, não posso culpar ninguém. E não me arrependo de momento algum. O pássaro com o espinho cravado no peito segue uma lei imutável, impelido por ela, não sabe o que é empalar-se e morre cantando. No instante em que o espinho penetra, não há consciência nele do morrer futuro. Limita-se a cantar e canta até que não lhe sobra vida para emitir uma única nota. Mas nós, quando enfiamos os espinhos no peito, bem sabemos. Compreendemos. E assim mesmo o fazemos. Assim mesmo o fazemos. Fim do livro. Observações sobre a obra. Pássaros Feridos, de Torbardes, de Colin M. Sekulog, é um romance clássico publicado em 1977 que explora temas como amor proibido, sacrifício, ambição e os complexos laços familiares. Ambientado principalmente na Austrália rural, na fictícia propriedade de Drogheda, a história acompanha a trajetória da família Cleary ao longo de várias gerações, desde o início do século XX até a década de 1960. O enredo centraliza-se no relacionamento tumultuado entre Meg Cleary e o padre Ralph de Bricassart. Ralph, dividido entre sua devoção religiosa e seu amor por Meg, enfrenta um dilema profundo que permeia toda a narrativa. O título do livro é inspirado numa lenda sobre um pássaro que busca a árvore mais espinhosa, cravando-se em um espinho para cantar uma melodia sublime, simbolizando o sacrifício extremo por algo de grande significado. Essa metáfora reflete o destino dos personagens, que frequentemente sacrificam sua felicidade pessoal por objetivos maiores ou por escolhas que acreditam ser inevitáveis. O relacionamento entre Meg e Ralph é o coração do romance, abordando o conflito entre dever e desejo, amor espiritual e amor terreno. Além do tema do amor proibido, a obra explora as relações familiares complicadas, especialmente entre mães e filhos, e a luta por herança emocional e material. A história da família Cleary é marcada por perdas, segredos e a constante busca por sobrevivência em um ambiente hostil. A paisagem árida da Austrália desempenha um papel central, funcionando como um personagem por si só, simbolizando a resiliência e a força da família. A ambição é outro tema central, representado pela trajetória de Ralph, que ascende na hierarquia da igreja, muitas vezes em detrimento de seus relacionamentos pessoais. Os filhos de Meg, Dani e Justine, também trazem à tona questões geracionais, com escolhas que refletem os conflitos e as possibilidades de redenção para a família. A escrita de M. Sekulog é rica e descritiva, permitindo que o leitor mergulhe profundamente nas paisagens e emoções dos personagens. Embora linear, a narrativa é densa, com diálogos bem construídos e momentos introspectivos que revelam as fragilidades e motivações dos protagonistas. Apesar de alguns críticos considerarem o romance melodramático em certos momentos, a profundidade emocional e a complexidade dos personagens tornam a obra memorável. Pássaros Feridos foi um grande sucesso comercial e cultural, sendo adaptado para uma minissérie de televisão em 1983 que solidificou seu lugar na cultura pop. O romance continua a cativar leitores por sua reflexão sobre o amor, o sacrifício e as escolhas que moldam nossas vidas, tornando-se um clássico atemporal. Obrigado por nos acompanhar até aqui.